Salve, salve, galera! E aí, ufa! Que assunto extenso, mas é um assunto interessante. Um assunto que envolve conhecer um pouco dessa dinâmica da regionalização do Brasil. Conhecer essa dinâmica que é importante para a gente saber que o Brasil ele precisa ser organizado em regiões justamente porque é um critério que, inclusive, é muito interessante para os políticos, para os governantes saber disso, ok? A gente, quando regionaliza uma região, a gente consegue fazer diversas situações que a gente possa controlar aquela região. A gente pode fazer uma contagem diversa, contagem pode ser populacional, contagem de fluxo de pessoas, fazer levantamento industrial, enfim. Diante desses dados, os governos podem estar criando política pública para desenvolver aquela determinada região. Obviamente que a gente já sabe que no Brasil, como o próprio Milton Santos colocou, existe uma região concentrada, ok? Mas a gente sabe que a região concentrada está na região sul e sudeste. Isso, inclusive, na nossa atual divisão regional, a gente consegue ver que ela está separada, mas ela está ali na região sudeste. A gente já sabe que a região sudeste e sul são as mais desenvolvidas do Brasil, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor já começou a revisão. Vamos lá. Aula 23.2. Regionalização do território brasileiro, parte 2. Mandar aqui um abraço do nosso diretor de estúdio aqui, nosso querido Aloísio. Gente boa demais. Olha só, galera, lá em 1970, a divisão do Brasil era quem que fez, né? Obviamente foi o IBGE. Ela adotada pelo governo e considera os limites dos estados e as características naturais dominantes no território, ok? Então, por exemplo, o Maranhão. O Maranhão, segundo essa divisão aqui, ó, tem um estado aqui, ó, que divide o Maranhão do Pará, não é isso? Beleza? Bem aqui. No entanto, a característica dominante do território ainda é em relação aqui ao sertão nordestino, a Caatinga, ok? Por isso que fica totalmente no Maranhão. Mas a gente sabe que ali é o meio norte, que ainda tem uma parte da Amazônia ali, uma área de transição, ok? Chamada Mata dos Cocais. Apesar de não oferecer um panorama mais fiel da realidade socioeconômica das unidades regionais, essa divisão serve de base para pesquisas e levantamentos de estatística, além de ser utilizada para elaboração de políticas públicas, ok? Acabei de falar. Lá em 80, o IBGE apresentou um novo mapa com mudanças. Incorporou, olha só, existia o estado da Guanabara, ele deixou de existir lá em 1975. Olha, o ano que o professor Jorginho nasceu, ó. Olha só. Ah, professor, você é muito velho. Nada, ainda sou gatão, ainda sou novão. Vamos lá. Aí, ó, o Mato Grosso foi criado tirando parte. O Mato Grosso do Sul, né, foi criado tirando parte do Mato Grosso. Beleza? Lá em 1977. Falamos dos complexos regionais. Ali, a Amazônia, número 1, em verdinho. O 2, vermelho, centro-sul do Brasil. E o 3, o Nordeste. Pedro Pinchas, que fez essa regionalização. E ele se baseou principalmente em características ali físicas, ok? E aí nós temos a divisão regional de Milton Santos, ok? Que para Milton Santos nós temos essa região concentrada. Eu vou circular essa região concentrada porque ela é uma divisão que, obviamente, não é oficial do Brasil, mas a gente realmente sabe que é onde está concentrada a industrialização mais intensa do Brasil, está concentrada o maior fluxo econômico do Brasil, é onde está concentrada também as grandes universidades, as maiores universidades, está concentrada também, por exemplo, a região de São Paulo, a região mais industrializada do Brasil, o eixo Rio-São Paulo ali, e etc. Beleza? E aí, Milton Santos também disse que a região amazônica e o Nordeste precisam se desenvolver mais.
E essa região centro-oeste é aquela região que tem tecnologia sim, mas ela não está concentrada de forma que seja industrializada. Ela é mais voltada para o agrobusiness, o agronegócio, beleza? Aí a atual divisão do Brasil em 27 estados, político administrativo, 26 estados, né, e um Distrito Federal. Temos então a região norte, como você já viu, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Beleza, galerinha esperta? Então, você tem uma atividade aí. Faz aí, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Até mais. Salve, salve, galerinha! E aí? Tudo tranquilo? Tudo suave na nave? Fala aí, fala aí. Oh, tô ouvindo, alguém falou aí. E professor, tava tranquilão. Fechou. Vamos lá ver se todo mundo acertou aí? Vamos lá na tela. Questão 1. A regionalização do espaço brasileiro em 3 complexos regionais, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, é uma classificação baseada A, em características geoeconômicas, B, nos domínios morfoclimáticos, C, na atuação dos órgãos regionais de planejamento, D, nas macro-regiões propostas pelo IBGE ou nas grandes regiões naturais do país. Então, galera, olha só que interessante. Os 3 complexos regionais, Amazônia, Nordeste, Centro-Sul e Centro-Sul, Amazônia e Nordeste, né? Então, as características vão ser as características geoeconômicas, ok? Essa é a primeira característica, porque ali, além de ter a questão geoeconômica, as questões naturais do Brasil, eu vou frisar para você que, olha só, presta atenção aqui. Vamos lá, é só um minuto que eu quero explicar para vocês a situação das regiões geoeconômicas. Embora seja a questão natural, mas também tem a questão econômica. Essa questão econômica está relacionada ao que vai movimentar o fluxo econômico daquela região. Lembra que eu falei da região norte de Minas? Então, por exemplo, eles vão viver ali de produtos baseado ali no sertão. Então, eles vão ter fluxos econômicos mais para o Nordeste. Então, são consideradas regiões geoeconômicas, embora tenha considerado a questão naturais, beleza? Então, pode ter havido essa pequena confusão relacionada a isso, mas as divisões regionais estão relacionadas principalmente por questão econômica, beleza? Vamos lá no quadro. Questão 2. O geógrafo Milton Santos definiu uma região concentrada no Brasil. Olha aí, ó, aí, pronta para você acertar. Essa daí foi mamão com açúcar, hein? Já falou dela e nós já falamos dela também. Formada pela elevada densidade dos setores de serviços e industrial, configurando um meio técnico-científico informacional que corresponde aos setores econômicos mais avançados do Brasil. Assinale a alternativa que indica corretamente a região concentrada. Olha aí, que interessante. A questão queria que você lembrasse do mapa do Brasil. Beleza? Do mapa do Brasil. Obviamente que você vai lembrar que a letra D é a letra que está a região sul e o sudeste brasileiro. Beleza? Então, galera, sem sombra de dúvidas, você percebeu que aqui estava só a região sul, beleza? Olha aqui o centro-oeste.
Enfim, você conseguiu detectar que era a região sul e sudeste? De boa, tranquilão, beleza? Isso aqui vai lá desde a região centro-oeste também, não é. Vamos para uma questão do Enem? Segundo o IBGE, o Brasil é dividido em 5 macro-regiões. Essa divisão foi feita a partir de critérios específicos. Ó, macro-regiões, galera, tanto faz vir escrito regiões ou macro-regiões, é a mesma coisa, tá bom? Então, assinale a alternativa que aponta os critérios adotados. A. O IBGE baseou-se unicamente em critérios físicos e de localização. B. A divisão corresponde exatamente à regionalização do espaço, pois dentro de cada região há áreas que apresentam características físicas, humanas e econômicas semelhantes, que as individualizam. C. Essa divisão está muito ligada à organização político-administrativa do Brasil, que, apesar de deficiente, acaba sendo largamente utilizada. D. A divisão do IBGE levou em consideração apenas critérios humanos, agrupando populações com traços culturais semelhantes. E letra E. É uma divisão que seguiu a ordem de surgimento dos estados, agrupando-os segundo as datas de suas fundações. Olha só, isso aqui a gente não falou em nenhum momento, hein? Então já cancela ela, né? Já cancela ela. Vamos ver a D. A divisão do IBGE levou em consideração apenas os critérios humanos. Então tenha muito cuidado com afirmações potentes que nem essa. Apenas critérios humanos. Não, é bem mais complexo, é muito mais do que isso. Então não pode ser. A B. A divisão corresponde exatamente à regionalização do espaço, pois dentro de cada região há áreas que apresentam características físicas, humanas e econômicas semelhantes, que as individualizam. Não. Então, galera, será-se a letra A unicamente, olha aí, unicamente não pode ser. Físico de localização, não. Então, divisão está muito ligada à organização político-administrativa do Brasil, que, apesar de deficiente, acaba sendo largamente utilizada. Vamos lá, questão 4. Tem 3 itens, né, que se referem à implantação de atividade industrial no Nordeste do Brasil. Então, quais são as que são verdadeiras? Vamos lá. Foi resultado da estratégia de subsídios e investimentos inaugurada com a criação da Sudene. 2. A implantação de um setor elétrico na bacia do São Francisco e a presença de mão de obra abundante e barata ajudaram a atrair capitais do Centro-Sul. 3. A preferência por indústria de alta capitalização e tecnologia avançada impediu a participação de capitais regionais e limitou o emprego de mão de obra. A afirmação 2.3 se refere à implantação de atividade industrial no Nordeste brasileiro. Então, nenhuma é verdadeira. Todas são verdadeiras. Apenas 1 e 2 são verdadeiras. Apenas 1 é verdadeira. E a letra E, apenas 2 e 3 são verdadeiras. Beleza, galera? Então, depois da gente ler, vamos analisar as questões. Vamos lá, os itens, né? Foi resultado da estratégia de subsídio. Vamos pela 3? Vamos começar pela 3. Vamos lá. A preferência por indústrias de alta capitalização e tecnologia avançada impediu a participação de capitais regionais e limitou o emprego de mão de obra. Olha só. Preferência por indústria de alta capitalização, aqui já está estranho, né? Tecnologia avançada impediu a participação de capitais regionais e limitou, olha só, está tudo aí, emprego de mão de obra, então está tudo aí engessando. Então, não teve essa preferência por indústria de alta capitalização lá para o Nordeste, tá? Então, isso aqui vai estar errado, olha só.
referem-se à implantação de atividade industrial no Nordeste brasileiro. Então, a 3 já pode considerar ela não sendo verdadeira, ok? Então, vamos riscar o que tem 3, né? Porque está dizendo o que é verdadeiro. Nenhuma é verdadeira, então não podemos dizer. Todas são verdadeiras, já podemos cortar ela, porque a gente já sabe que a 3 não é. Aqui a 3, ó. Apenas 2 e 3 são verdadeiras, então não pode ser. Vamos ler a 2. A implantação de um setor elétrico na Bacia do São Francisco e a presença de mão de obra abundante e barata, isso é verdade, ajudaram a atrair capitais do Centro-Sul. Verdade. Vamos ver o que tem 2. 2. Nenhuma é verdadeira, então a gente já sabe que a 2 é verdadeira, então nenhuma é verdadeira, está errado. Ok? A 2, onde tem 2 mais? Vamos lá. 2 verdadeira, né? Vamos ver se tem alguma dizendo que a 2 não é verdadeira. 1 e 2 são verdadeiras, apenas 1 é verdadeira, então já vai cancelar, porque a gente já sabe que a 2 é verdade. Então já morreu aí a parada, olha aí. Então a 1 e a 2 são verdadeiras. Beleza? Olha só buscando ver, associar as questões e riscando o que você tem certeza, já mata a parada. Viram aí? Então a gente já sabe que a própria A1 já é verdadeira. Olha lá. Foi resultado da estratégia de subsídios de investimento inaugurada com a Sudene. Então isso também é verdadeiro. Beleza? Vamos lá para a questão 5. Em 67, Pedro Pinchas elaborou uma divisão regional criando regiões geoeconômicas. A principal particularidade dessa regionalização é o fato de ela não obedecer aos limites territoriais da unidade federativa do país, pois a preocupação do elaborador eram os limites naturais, b. as divisas do Estado não coincidem com a dinâmica econômica, c. foi realizada a partir de dados historiográficos de ocupação populacional, d. as divisões regionais não eram muito bem definidas na época. Olha só, não eram bem definidas na época de sua elaboração. Os limites dos estados impediam uma análise integral do território. Então, já está até aqui a resposta, né? As divisas do estado não coincidem com a dinâmica econômica. Aquilo que eu falei quando eu dei o exemplo lá de Minas, ok? Então, por uma questão de a divisa ali do norte de Minas, por exemplo, né? Que eu dei esse exemplo, ter um semiárido, as questões econômicas ali vão estar mais relacionadas ao Nordeste brasileiro, mesmo estando no Sudeste, Minas Gerais. Beleza? Então, era o que nós tínhamos aí, galera, para o momento. Tchau, até a próxima, valeu!